Olá, que bom ter você aqui no canal Roberta Astrologia, que é um espaço para você aprender como usar a astrologia como uma ferramenta para compreender e melhorar a sua vida. Eu sou a Roberta Pinto, astróloga e jornalista, e o vídeo de hoje procura responder, pelo menos trazer mais, clarear a resposta, o caminho para essa resposta de tem como ver o propósito no mapa? Como avaliar o propósito? Reconhecer o meu propósito pessoal no meu mapa astrológico? Tem como fazer isso? Essa é uma pergunta que é muito recorrente nos atendimentos, no nosso cafofo astrológico de todos os dias. E nesse vídeo eu vou mostrar para você quais são os principais pontos que a gente avalia dentro de um mapa astrológico quando a gente está procurando essa resposta, quando a gente está procurando, né, olhando o mapa com esse foco, com esse olhar de tentar compreender qual é o propósito para aquela pessoa, para aquele indivíduo, tá bom? Antes disso, agora é aquele momento que eu dou aquela choradinha, pedindo que se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos que estão na busca de um propósito ou que gostam também de astrologia, porque isso me ajuda a levar o meu conteúdo para mais pessoas e também deixa um oizinho ali nos comentários, que isso me ajuda, né? A levantar aqui o canal e compartilhar meu conteúdo, tá bom? Em primeiro lugar, antes de começar, né, a avaliar junto com você aqui esses pontos, né, não é um único ponto que a gente olha no mapa para responder essa pergunta do propósito. A gente avalia sempre o mapa como um todo com esse olhar, com essa ótica, e existem pontos importantes que nos ajudam a trazer essa resposta, tá bom? Mas antes disso, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa alinhar as nossas expectativas. A gente precisa entender, né? E aí eu perguntaria, começaria perguntando para você, se você está num atendimento aqui de leitura de mapa comigo, o que que é propósito para você? Por que descobrir esse propósito é importante? Quando eu falo a palavra propósito, o que vem na sua mente? Qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Porque essa palavra, propósito, grande, né? Caps lock aqui, propósito, ela acabou, né, ao longo dos anos sendo muito utilizada, seja por coaches, seja pelo mundo corporativo, onde tudo virou propósito, né, missão, enfim, e ela acabou ganhando um peso que de repente ela não tinha. Então, em primeiro lugar, você precisa compreender o que propósito significa para você, que é a partir desse ponto que a gente vai ter que avaliar juntos como que o mapa pode fazer você estar mais alinhado com essa busca. E aqui eu quero trazer uma provocação, né? Plantar uma pulguinha atrás da sua orelha aí para você refletir, você pensar. Que geralmente as pessoas, quando pensam na palavra propósito, pensam em algo muito, 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 muito grande, muito mega, né? Uma missão, algo que é único, que é só aquilo que você vem fazer. Se você não fizer, você vai ser frustrado. Calma, respira. Eu, particularmente, agora, minha visão, a visão Roberta de mundo, eu enxergo o propósito mais como se fosse uma proposta de vida é viver a minha vida mais alinhada possível com aquilo que eu verdadeiramente sou, com aquilo que eu busco, com aquilo que é importante para mim, e desenvolver esses pontos. E às vezes o propósito não é uma coisa única ou engessada, é só aquilo e pronto. E às vezes é entender qual é a proposta, qual é o propósito, ou qual é a proposta para cada área que é importante na minha vida, tá bom? Então, quero deixar você com essa sementinha agora, com essa pulguinha atrás da sua orelha, para você refletir, né? O que que é propósito para você? Pode deixar aqui nos comentários também, que eu vou gostar de saber, tá bom? E agora, então, a gente vai avaliar juntos aqui. Vou pedir ajuda para quatro amigos, para os quatro rapazes de Liverpool. Sim, os Beatles, você vai entender porque os Beatles estão na capa do vídeo, afinal de contas, né? Para a gente procurar responder, então, essa pergunta como avaliar o propósito no mapa astrológico, tá bom? Vem comigo. Então, já aqui com os meus amigos, com os quatro rapazes de Liverpool, vamos tentar responder essa pergunta, né? Como ver o propósito no mapa? Em primeiro lugar, fique com essa imagem, né? Essa imagem representa o ascendente. Não tem melhor definição, né? O ascendente é um ponto muito importante para a gente começar a investigar essa questão, né?
do propósito. E não tem melhor definição do ascendente do que o próprio nascimento. Afinal de contas, ele é o ponto mais pessoal do mapa. Ele vai ser o quê? Calculado no exato momento do teu nascimento. Esse ascendente, ele é gerado, então, a partir das condições de nascimento da pessoa, depende da hora, do local, ou seja, latitude e longitude. O ascendente é aquele signo que está nascendo, ascendendo junto com você no mesmo momento. E aí é uma coisa muito interessante a gente pensar, né? Lembra do princípio da correspondência, que é um dos princípios importantes, conceitos importantes que fazem parte da base dos fundamentos da astrologia. Existe uma correspondência, ou seja, uma similaridade entre as características daquele ponto, ou seja, daquele signo que está nascendo, que está subindo junto com você. Então você está nascendo junto com aquele signo, né? Nascendo junto com aquele ascendente. Então existe, né? Você compartilha características, similaridades com aquele ponto. E, portanto, o ascendente ele é o ponto mais pessoal do mapa. Ele tem muito a ver com a nossa busca pessoal, as nossas necessidades mais primárias, as nossas motivações. Então, a investigação do ascendente, colocar a primeira lupinha no mapa e entender o ascendente, é crucial para a gente procurar essa resposta de como viver o propósito no mapa, o que que é importante para aquela pessoa, quais são as motivações, quais são as necessidades, do que ela não abre mão na vida dela, qual é a busca, e aí qual é o leme, né, que está conduzindo esse barco. Por isso tem essa imagem aqui na sua tela agora desse leme, né? Na metáfora náutica, que era usada pelos astrólogos do período helenístico, né? O ascendente vai corresponder a esse leme. Ele vai guiar o barco. Ele vai guiar a embarcação rumo ao destino. Então, o ascendente, né, quando a gente olha com essa perspectiva de propósito, peraí, ele fala o quê? Das nossas inclinações pessoais, para onde o barquinho, quando a gente está dirigindo o barco da nossa vida, né? Quais são os temas que nós vamos buscar, que nós somos naturalmente inclinados para essa busca. Então, o ascendente ele vai fazer o quê? Ele vai trazer o direcionamento do mapa. Não existe mapa sem ascendente, porque não existe mapa que não tenha uma rota ou não tenha uma direção. Lembra da função básica do mapa? O que que o mapa faz? Ele vai indicar um caminho. Ok, ele vai indicar um caminho, só que esse caminho, se ele só está ali impresso e não tem ninguém que vá, né, para aquele caminho, que vá ser conduzido para aquele caminho, que vá naquela direção, é só um mapa sem nenhum tipo de serventia. Então, o ascendente é quem vai pegar essa rota que foi calculada e vai tomar essa direção. Sem o leme, sem o direcionamento, sem o ascendente, o barco não sai do porto, né? Não tem direção, não tem rota. Então, o que que a gente vai como que a gente vai avaliar na hora, né? O que que é mais importante na hora de avaliar um ascendente, por exemplo? Bom, aqui pedi ajuda para o primeiro, né, dos Beatles aqui, meu amigo Ringo Starr. A gente começa sempre identificando qual é o ascendente, qual é a linha do ascendente no mapa, né? Vou só fazer um risquinho aqui para você acompanhar. Então, aqui o ascendente no mapa do Ringo, tá? Ele é sempre na primeira casa, então o ascendente está aqui, aos 24 graus do signo de Peixes. Aí a gente começa pensando, peraí, então primeiro eu tenho que entender quais são as características de Peixes, o que que representa Peixes, o que que pode motivar, em primeiro pronto aqui, no primeiro olhar, quais são as motivações primárias desse indivíduo, do que ele não abre mão nessa busca dele, nessa jornada dele, dentro dessa linha, né, de buscar um propósito. Então, você vai ver, né, que ao longo desse vídeo eu vou trazer vários pontos diferentes, que no final das contas, quando a gente junta todos eles, a gente pode conseguir responder essa pergunta assim de qual é o meu propósito, ou então, como eu gosto de dizer, né, qual é a minha proposta de vida. Bom, o que representa peixes, então? Peixes é um signo que está conectado ao final da estação, e a gente sempre analisa os signos e a relação dos signos com as estações com o hemisfério norte em mente, tá bom? Não vou explicar agora o porquê disso, né? Por que que a astrologia tropical está ancorada nas estações do hemisfério norte. Eu falo sobre isso no meu curso de astrologia, fundamentos, né, básicos da astrologia. Mas se não ficaria um vídeo muito longo, se você quiser, né, participar do curso, tem um link aqui para você se inscrever, tá bom? Bom, Peixes, ele é o quê? Ele é o final do inverno.
Então, já é um signo de fechamento, está finalizando uma estação, é o final do inverno no hemisfério norte. Ele vai ser o mutável do inverno. Ele é o último dos 12. Então, o que ele está fazendo? Ele está no momento da transição, peraí, ele está preparando a mudança, ele está nesse momento de transição para um novo ciclo que vai começar logo ali na frente, quando o Sol ingressar em Áries e anunciar a primavera no hemisfério norte, né? Ou o outono aqui no hemisfério sul, que daí é o ano novo astrológico. Então, os mutáveis, né? Entre os signos mutáveis como peixes, os outros desse time são Gêmeos, Virgem e Sagitário, eles têm características mistas. Opa, isso traz versatilidade, isso traz capacidade de adaptação. Por quê? Porque os mutáveis, eles podem ter esse interesse em abrir frentes, como os cardinais fazem, mas também têm capacidade de manter as coisas, têm capacidade de fixar, né? Que é o que os fixos fazem muito bem. Então, eles conseguem abrir coisas novas ou se interessar por coisas novas, mas com também a capacidade de manter aquilo que é importante. Isso vai trazer jogo de cintura, isso vai trazer flexibilidade, vai trazer dinamismo, mas ao mesmo tempo, né, atuar de duas formas, pode trazer esse dinamismo, pode ser importante compreender quando mudar de direção, mas ao mesmo tempo pode trazer em alguns momentos uma sensação de instabilidade, de falta de firmeza, de uma falta de ancoramento. E peixes, ele é um dos signos do elemento água, o que traz também uma característica importante aqui que a gente tem que avaliar junto, né, dentro aqui dessa motivação primária, do ascendente, né? Lembra que a gente está tentando entender qual seria o propósito a partir dessa perspectiva do ascendente. Então, o que que a gente tem aqui? A água, ela tem essa sensibilidade, ela tem essa maleabilidade, ela é um elemento reflexivo, não é ativo como o fogo e o ar. Então, isso vai trazer o quê? Essa capacidade de reflexão antes de agir, antes de mudar. Os signos do elemento água, eles estão no campo da receptividade. Então, o que vai acontecer? Eu vou reagir e vou me adaptar às oportunidades, ao mesmo tempo que eu vou me moldar a partir da leitura do cenário que eu faço. Então, aqui, né, às vezes tem aquela pessoa que consegue ler nas entrelinhas das coisas, consegue pegar, né, muito bem o que está acontecendo. Essa sensibilidade, né, a maneira como vai agir conforme está nos ambientes, pode trazer aquilo que a gente chama da a clássica empatia, que a gente conecta ao signo de peixes, de conseguir se colocar no lugar das outras pessoas com um pouquinho mais de facilidade do que as outras, e especialmente das pessoas que você gosta, né? E aqui, por que que eu estou falando disso, né? Porque o ascendente do Ringo vai me levar aqui para o Júpiter que comanda esse ascendente, que está aqui no signo de Touro, e esse grupo aqui, né? Então, amigos, grupos, essa questão também, né? É uma questão de Júpiter. Então, as causas que você acredita, as crenças, a criatividade que pode ser expressada aqui de uma maneira artística, inclusive, é um Júpiter que está numa casa da Vênus, né? Numa das casas da Vênus, que é o Touro. Pensa também agora comigo no símbolo de peixes, né? São dois peixinhos aqui nadando em direções diferentes, mas eles estão amarrados por um cordão, né? Um não nada sem o outro. Pode um querer ir para um lado, o outro para o outro, mas estão amarradinhos pelo cordão. Então, um acessa, né? Um peixe pode acessar esse mundo mais da imaginação, mais criativo, mais artístico, mais simbólico, e outro pode acessar a realidade, o que está mais denso, né? O mundo mais perto, mais concreto de nós. Ok, eu já tenho agora a camadinha número 1 do ascendente, que é entender o signo de peixes. Agora eu vou olhar com um pouquinho mais de detalhe para esse regente do ascendente em peixes, que é Júpiter, que está aqui em Touro, coladinho no Saturno, na casa 13. Inclusive o Ringo e o John, né, nasceram no mesmo ano, e eles nasceram num ano que teve uma conjunção entre Júpiter com Saturno num signo de terra, que é o signo de Touro, só que no mapa do John, como ele nasceu em outubro e o Ringo é de julho, ambos já estão retrógrados, né? Então, olha que interessante, né? Esse Júpiter ainda está aqui aos 10 graus, ele está quase, né? Ele está aplicando para essa conjunção com Saturno, que ficou exata um pouquinho depois do nascimento do Ringo. Então, assim, ele nasceu bem pertinho dessa conjunção,
de Júpiter com Saturno em Touro e está aqui nesse ambiente de casa 3. Então, o rumo, né, esse leme, essa embarcação está se dirigindo aqui para os temas da casa 3. E a casa 3 são irmãos, as primeiras experiências da infância, os aprendizados, a comunicação, a negociação, os meios de informação, as pessoas próximas, o bairro, comunidade. A casa 3 também no corpo físico, ela está relacionada aos braços, então eu acho uma coisa muito interessante, porque um baterista usa muito braços, ombros e mãos, né? É uma parte do corpo muito usada pelos bateristas. Touro já traz para esse ascendente em peixes o quê? Um senso de estabilidade, de maior firmeza e uma lentidão também nesses movimentos, nessas mudanças. Então tem aqui uma capacidade, né? A pessoa pode buscar, né, mudanças, pode se movimentar para ir na direção das novidades, mas os passinhos são mais firmes, são mais sólidos, mais lentos, né? Afinal de contas, touro é fixo, então os passos são mais lentos. Produz também a capacidade de realização um pouco mais tangível das coisas. E aqui pode trazer também alguns aprendizados ligados à confiança, né, ao amadurecimento, a acreditar em si mesmo, que pode levar um tempo, tem uma conjunção aqui com Saturno. Inclusive, uma coisa interessante aqui, né, é que o Ringo, ele era o cara que dizia que os Beatles eram irmãos, né? Uma coisa bem casa 3 aqui, que um dos significados de casa 3 são irmãos. Ele dizia que os Beatles eram irmãos que ora estavam em harmonia ali, todo mundo feliz, e ora brigavam. E ele, né, tinha o papel do irmão mais velho, justamente porque ele era o mais velho de todos, né? Alguns meses mais velho que o John, ali tem uma diferença de 3 meses, né? Ele é de julho e o John é de outubro. E além disso, né, se a gente continuar essa leitura, o regente do ascendente aqui, que é Júpiter, também comanda a casa 10, que é a casa da carreira, trabalho, reconhecimento. E a partir desses pontinhos, eu já começo a tentar delinear, né, como que ele pode buscar essa realização do propósito, né? O que que seria o propósito para ele, né? Claro, esse aqui é só o primeiro pontinho que eu estou investigando, né? Depois vou usar outros mapas. Mas além disso, se a gente continuar essa costura, esse Júpiter vai me levar por uma Vênus que está aqui, né, no signo de Gêmeos, ela está retrógrada aqui, no signo de Gêmeos, no grau 29, né, um grau anarético aqui, bem na questão da casa 4. E aí é interessante, né? Aí eu também olharia quais são as áreas que esse ascendente vai ter suas dignidades, suas debilidades, quais são os aspectos que ele faz. Ou seja, eu vou entendendo todo o contexto aqui para avaliar o mapa, tá bom? Mas eu queria mostrar assim o primeiro ponto, então. Por que eu estou trazendo essa informação? Porque o primeiro ponto para a gente procurar compreender o que que seria o propósito, olhando o mapa com esse ponto de vista, a gente tem que entender a motivação da pessoa, a gente tem que entender o ascendente. O ascendente é a própria pessoa, é o próprio nativo, é o próprio Ringo aqui. Então, o que que para ele é mais importante na hora que ele está buscando algo, na hora que ele está abrindo uma nova frente, como é que ele se movimenta? Para ele, as coisas podem se manifestar de uma maneira mais lenta, é o devagar e sempre que interessa, quais são os temas, né? Quais são as pessoas, as alianças, o que que pode envolver essa busca. Então, primeiro ponto, olha-se para o ascendente para tentar encontrar essa resposta de propósito no mapa. Segundo ponto importante, qual é? Opa, olha só essa imagem. Cheguei, venci, vivi, estou aonde? Onde é que eu estou, né, nesse ponto mais alto do mapa? Eu estou no meio do céu. O meio do céu é o ponto mais alto do mapa, é o sol do meio-dia. Claro que não é o sol do meio-dia porque o sol está se pondo, mas assim, é o ponto mais alto do mapa. É como se fosse uma lupa realmente. Ele coloca uma lupa no mapa, ele é um holofote. Ele vai apontar para temas, para assuntos que são pertinentes para a pessoa, e também ele vai ser um ponto focal, de destaque. O meio do céu, ele está ligado também a temas através dos quais nós acabamos sendo mais conhecidos, sabe? Onde está o meio do céu no teu mapa? E aqui tem uma questão muito interessante, né? Eu sei que muita gente aprende, às vezes, que o meio do céu é igual a casa 10, mas não é. Ele é um ponto calculado, então ele depende, ele se origina do ponto do ascendente.
E aí o ponto do ascendente a gente já sabe que depende de um local, de uma latitude, de uma longitude, de um horário. Então, o meio do céu pode cair em qualquer uma das casas da parte superior do mapa. Pode cair na casa 8, pode cair na casa 9, pode cair na casa 10, na casa 11 e até na casa 12, tá bom? Então, meio do céu e casa 10 são coisas diferentes. Limpa isso totalmente, tá bom? Limpa, limpa, limpa. Quando estão conectados, sim, eles podem ligar assuntos, eles podem conectar assuntos. A gente vai ver isso no próximo mapa agora. Mas o meio do céu, ele, dentro desse desenvolvimento primário, é como se ele fosse um ponto de amplo desenvolvimento do mapa, um holofote. Por isso que muita gente conecta o meio do céu diretamente a propósito. Ah, não seria mais rápido só olhar para o meio do céu e ponto? Ok, podemos fazer só isso, mas entende que daí ficaria uma leitura um pouquinho menos aprofundada, um pouco mais limitada. Tem outros pontos também que são importantes que não necessariamente. Imagina o meio do céu como aquele resultado, talvez, de uma proposta bem alinhada de vida, né? Por isso aqui esse cara no topo da montanha, vim, vivi, venci, né? Então, o meio do céu pode ser aquele ponto onde, de reconhecimento realmente, né? Onde as pessoas olham para você e dizem: oh, nossa, você é boa nisso, você é reconhecida naquilo que você está fazendo. Mas até chegar nesse ponto, existem outras investigações que a gente precisa fazer no mapa, tá bom? E aqui é um mapa interessante, né? Eu tenho um vídeo aqui onde eu faço só a análise do mapa do Paul, mas eu acho muito legal o mapa dele. Eu gosto de usar nos meus estudos, gosto de usar nas minhas aulas também. Ele tem um stellium aqui em Gêmeos, né? Muito interessante. Ele tem aqui o Sol aos 26 graus de Gêmeos, bem conjuntinho aqui ao meio do céu. Ele tem o Mercúrio retrógrado, que comanda esse Sol em Gêmeos também aqui na casa 10. Ele tem um Saturno aqui que está aos 5 graus de Gêmeos também. Então, ele tem o Saturno, ele tem o Mercúrio e ele tem o Sol aqui em Gêmeos, nesse ponto aqui de ancoramento do meio do céu também, que para ele está na casa 10. E além disso, né, esse Mercúrio comanda esse Sol e esse Mercúrio comanda também um ascendente que está aqui em Virgem. Então tem uma conexão direta aqui, né, onde ele tem inclusive o nodo, o nodo norte também. Então tem aqui uma conexão muito direta, né, de uma busca, de um propósito, de manifestação e realização pessoal que passa realmente pelos temas do trabalho, do reconhecimento da carreira. Esse ponto, né, ele tem o Sol na casa 10, né? Então o Sol está aqui no seu auge, né, no ápice da sua força, né? É um Sol que está bem ancorado aqui, um Mercúrio que está no próprio domicílio e também está conectado a um Saturno. Aí você pode pensar, ah, mas não é ruim, então, o Mercúrio conectado a um Saturno. Esse Mercúrio até, né, ele já se afastou, mas ele está retrógrado, então ele está voltando, né? Não necessariamente, porque Saturno ele pode trazer também resultados duradouros e sólidos, que podem vir, sim, podem demorar para se manifestar, pode demorar um certo tempo, mas quando Saturno se apresenta, né, no seu resultado, e Saturno em mapas diurnos, eles são mais produtivos, eles estão ligados à consolidação e não tanto à limitação das coisas. Então, Saturno é um dos planetas que gosta de estar, né, no sect diurno, né, ele pertence a essa seita diurna do mapa. Então, um Saturno na casa 10 pode ser bem produtivo e bem construtivo. Ele pode trazer esse reconhecimento duradouro, esse reconhecimento sólido. O interessante também é que ele tem esse ponto, né, esse Sol ancoradinho aqui no meio do céu, e o Sol comanda também a área de Leão do mapa, onde ele tem a Lua e o Marte, né? E ele já disse em várias entrevistas, já falei isso em outros vídeos aqui, que boa parte das melodias, das canções, surgem ou aparecem para ele em sonhos, né? Então tem essa conexão de casa 10 com casa 12, ao mesmo tempo toda essa mutabilidade, essa versatilidade aqui, esse dinamismo, né, do elemento ar e de um ascendente também, que é um mutável da terra, né? Traz uma capacidade né? De manifestação desses múltiplos interesses. Ele é um multi-instrumentista, né? Ele estuda muito técnica, teoria musical, o ascendente, né, conectado a esse Mercúrio. Então, traz aqui o que? Muita inspiração, ok, mas também muita técnica e muita repetição. E além disso,
O Paul, ele também tem várias fases da carreira dele, né? O que eu acho uma coisa muito interessante aqui desse Stellium em Gêmeos aqui na Casa 10 junto ao meio do céu. Então ele tem várias fases na carreira, ele flertou já com o pop, já teve vários grupos, né? Depois a vida depois dos Beatles, já teve os Wings. Mas a base de tudo, né? Digamos assim, a base dele acaba não mudando, né? Porque ele sempre carrega, né? Já fez várias parcerias, né? Com Michael Jackson, com Elvis Costello, cantou com a Rihanna também. Então ele tem esse dinamismo, né? Ele busca essas múltiplas frentes, mas sempre retorna para aquilo que é essencial para ele, né? Ele tem, né? Um estilo próprio que vai sofrendo essas modulações e essas variações sempre atento a que o tempo, né, aos novos momentos do tempo e da música também. Então, acho interessante o mapa do Paul, que tem todo esse dinamismo. Bom, então a gente já viu, né, que o ascendente é importante para essa busca, né, para responder essa questão ligada a propósito. O meio do céu pode estar muito ancorado na questão do reconhecimento, aquele ponto que depois, né, que você percebe que você deslancha, traz essa visibilidade. E aí a gente tem um ponto também interessantíssimo para avaliar a questão do propósito, que daí é um ponto mais sutil, eu diria. No campo, mas não significa que seja subjetivo, que são os nodos. Eu tenho um vídeo aqui inteiro sobre a questão dos nodos também aqui no canal. Os nodos são pontos importantes de calibramento, de desenvolvimento pessoal. Lembra, eles também são pontos fictícios, então eles não existem no céu, que nem o ascendente também não existe, o meio do céu também não existe, fazem parte dos pontos calculados. Porque, e aí sim, tem o que origina um nodo, né? É no momento que a Lua cruza o Sol, cruza do sul para o norte, né? A Lua cruza do sul para o norte, ela vai gerar o nó do norte, e quando ela sai do norte em direção ao sul, ela gera o nó do sul. Isso no movimento da Lua na eclíptica, tá? E os nodos são um ponto de referência na astrologia para os eclipses, por isso que eles estão muito conectados também a mudanças para o coletivo, mudanças coletivas. Na astrologia medieval, eles eram chamados de cauda e cabeça do dragão, sendo que o norte é a cabeça, então a cabeça tem fome, a cabeça engole as coisas, faz parte da direção também, das coisas, da vida, e o sul é o passado, né? A cauda, é o ponto da onde você já está vindo. Imagina então o nó do norte como algo que você realmente gostaria de conquistar, mas que nem sempre vai ser fácil. Só porque eu quero muito alguma coisa não significa que a vida vai dar de graça para mim, não é mesmo? Então, o nó do norte, ele vem como um pontinho que leva muitas vezes a um aprimoramento. Ele não vem pronto. E é muito difícil a gente entender esse caminho dos nodos, antes do segundo retorno ali nodal, que acontece por volta dos 36, 37, 36, 37, 38 anos, né? Antes disso, é como se fosse uma ideia mais abstrata, tipo assim, eu sei que tem um ponto que eu quero chegar, eu sei que tem uma coisa que é importante para mim, mas eu ainda não sei direito o que é, não sei direito como chegar lá. Então, os nodos eles estão ligados a esse processo de maturidade, né? Que eles vão também, como se fosse uma camada extra que vai se revelando no nosso mapa, tá bom? Eu mesma, né, comecei a entender o meu eixo nodal ali, olha, depois de muito, 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 muito tempo. E cada dia que passa, inclusive, cai mais uma ficha, né, sobre esse direcionamento. Então, dentro desse caminho, né, pensa no norte como esse ponto que vai trazer crescimento, e aí o crescimento vai fazer o quê? Opa, peraí, de repente eu vou ter que aprender coisas novas, vou ter que traçar novas rotas, uma direção que às vezes, pô, é o desconhecido, é o novo, de repente eu vou ter um pouquinho de resistência no início, daqui a pouco, não, peraí, mas eu sempre quis isso, tá legal, tá de boa, né? Vou lá, vou aprender, vou me colocar aqui de corpo e alma. E o sul é aquilo que você faz com o pé nas costas. É aquilo que você já faz com muita segurança, com muito conforto. Toda vez que você quer fugir do norte, né, você vai para onde? Para o confortinho do nó do sul. E a cada 18 anos, esses pontos são estimulados pelos eclipses no teu mapa. Ou seja, tudo que envolve, então, o eixo nodal envolve um processo de mudança e um eclipse, ele quebra um padrão. Então, é uma mudança que ela, num primeiro momento, não é confortável. Mas depois que a ficha cai e você entende o direcionamento, aí você vai, né,
naturalmente se direcionando. O sul, ele pode ser, o nó do sul, ele pode ser aquela âncora, né? Traz mais conforto. Se a gente fica ali muito tempo, a gente não sai do lugar. Mas ao mesmo tempo, como é um eixo, né? Norte, sul, sul e norte, então não é assim uma questão tão. Que às vezes eu vejo isso também, né? Já vi em alguns lugares, ok, faz parte, né? Às vezes da linha interpretativa do astrólogo, mas não tem essa coisa de desprendimento, de abandonar completamente um para viver o outro. Muitas vezes os pontos do mapa levam um trabalho em conjunto. Ó, eu já pego aquilo que eu já sei fazer, que eu faço, né, muito bem, que é o nó do sul, aquilo que eu já me sinto confortável fazendo, né? E ao mesmo tempo eu aproveito isso, aproveito essa bagagem, né? Dou uma limpadinha no excesso da bagagem, mas uso essa bagagem para desenvolver o nó do norte. Então não é assim uma coisa ou um ou o outro, e sim muitas vezes é um trabalho em sintonia. E é esse exemplo que a gente vai ver aqui no mapa, né? Que é o mapa do meu amigo George Harrison, né? O terceiro Beatle que eu trouxe aqui para me ajudar nessa pergunta de como ver o propósito do mapa. Então a gente já viu, né, que o ascendente é um ponto importante para entender a questão do propósito. O meio do céu pode ser um resultado, né? Pode ter um resultado bem bacana quando bem estimulado e trabalhado. E os nodos fazem parte desse caminho que nem sempre vai ser fácil, mas que também está ligado a esse direcionamento, esse calibramento, esses rumos, né, que a vida vai tomando. Então, primeiro a gente vai identificar aqui o eixo nodal no mapa do George. A gente tem o que aqui? Deixa eu só pegar uma caneta de novo. Então a gente tem aqui o nó do norte, que é essa ferradura aqui em Leão, e o nó do sul em Aquário. Opa, ele tem o nó do norte na casa 10 e ele tem o nó do sul na casa 4. Ah, então ele tem que se desprender da família e investir na carreira, no trabalho? Não, porque a vida não é assim, né? Não é uma coisa ou a outra, não é. E sim, a gente vem aprender aqui todas as experiências, cada uma na sua dose, cada uma na sua medida, cada uma no seu momento. De forma geral, sim, existe uma âncora aqui, né, na casa 4, o ambiente mais íntimo, familiar, privado, país de origem, ancestralidade, aquela vida privada, né? Vida íntima. Às vezes a pessoa gosta ali do seu cantinho, né? De ficar ali no seu canto, na sua intimidade, enquanto que às vezes a vida está chamando para uma exposição mais pública, né? Para se colocar num foco, às vezes de liderança, né? Uma questão aqui ligada a leão, uma exposição da sua verdadeira vontade, né? Pode não ser fácil para ele fazer isso. Bom, ok. E para onde que levam as regências dos nodos? Os nodos vão obedecer um comando, né? O nó do norte está em Aquário, então vai levar para um Saturno que está aqui em Gêmeos, e esse Saturno vai me devolver para um Mercúrio que está aqui em Aquário. Ok. E o nó do norte vai me levar para o Sol, que está em Peixes, que vai me devolver para esse Júpiter, que está em Câncer, que vai me devolver para a Lua, que está aqui em Escorpião, e a Lua vai me devolver para esse, vai me devolver para esse Marte, que está aqui em Capricórnio, que vai devolver a bola aqui para o Saturno, que está em Gêmeos. Opa, peraí. Então o nó do Sul tem o comando de Saturno, e o nó do Norte tem o comando do Sol, mas toda a costura me leva de novo para esse ponto do Saturno, que daí desemboca aqui nesse Mercúrio. Opa, peraí. Então, o nó do norte e o nó do sul tem uma conexão aqui nesse mapa. Tem uma ligação. Ah, então tem uma conexão entre esses dois pontos nodais. Mas o caminho do nó do norte leva ao quê? Muitas vezes a pessoa aprender a expor os seus talentos, expressar a sua vontade, porque, né, está relacionado a um sol na casa 5, fazer escolhas mais alinhadas com as crenças pessoais, tem um Júpiter exaltado aqui na 9, pode levar a aprender a trabalhar as próprias questões emocionais, se posicionando de uma maneira estratégica. Tem uma Lua que vai levar para um Marte ali, na casa 3, aprendendo, né, a se posicionar, trabalhar as emoções e se posicionar de maneira estratégica junto a pequenos grupos, ambientes próximos, com as pessoas próximas, com os amigos. Opa, os Beatles aí, né? Como é que ele se posicionava? Ele foi aprendendo a se posicionar com o tempo, né? Imagina.
eles tinham uma harmonia e uma desarmonia perfeita ao mesmo tempo, né? Lembra que o George e o Ringo eram os caras que ficavam mais quietos, meio que num pano de fundo, enquanto existia ali uma rivalidade saudável entre o George e o John, que um ficava tentando superar o outro. Então, mas aqui tem um aprendizado de aprender muitas vezes a se posicionar, a gerenciar crises, né? Vai levar para um Saturno aqui que está numa 8, assuntos tabus, com maturidade, expor as ideias sem medo de críticas. É fácil? Nem um pouco. No caso do George, foi a partir do rompimento com os Beatles que ele passou, né, a buscar esse caminho, de assumir a própria liderança, de buscar essa autonomia, o gerenciamento da carreira, mas ele nunca deixou o Nó do Sul, né? Ele nunca deixou de colaborar com amigos, com parceiros do passado. Então ele não se desprendeu completamente do Nó do Sul, ele aprendeu a trazer o Sul para o Norte, né? Foi simples? Foi fácil? Não. Às vezes leva uma vida inteira para desenvolver isso. Bom, então, como sempre, né, avaliar os nodos é preciso entender que está tudo relacionado a outros pontos do mapa e também fazer essas conexões. E aí, o último ponto, né, que a gente pode avaliar para entender o que que é o propósito, né, como viver esse propósito, como desenvolver o propósito da pessoa no mapa é o Sol, né? O Sol é fundamental. O Sol é um ponto importantíssimo no nosso mapa, ele está ligado ao nosso desenvolvimento pessoal, ele carrega, né, um ponto de consciência, de unidade, as características que tornam você único. Ele está ligado diretamente ao nosso poder central, lembra que ele é um pontinho, né, único, indivisível, e em muitas culturas, inclusive, o sol representa o quê? Representa a iluminação, representa aquele ponto máximo de iluminação, né? O sol tem esse poder revelador, ele joga luz para as coisas. E o sol também, né, é o astro que ele nasce e morre todos os dias, né? Ele tem essa capacidade de renascimento também. Então, todos os dias o sol nasce ali, vai subindo, chega no seu ápice, daí ele se põe, fica de baixo, a gente não enxerga ali o sol da meia-noite, depois ele nasce no dia seguinte. Então, o sol nasce e morre todos os dias. Essa capacidade de renascimento vem do sol, do princípio solar. E o sol é algo, né, que a gente vem, né, com essas características, mas nem sempre a gente vai começar a trazer elas para a vida de uma maneira simples e prática e pronta. A gente vai desenvolvendo o nosso sol ao longo da nossa vida, né? Ele carrega essa percepção de jornada maior, de essência, a nossa verdade. Viu como é importante compreender o sol para saber como viver o teu propósito? Porque está ligado a esse senso de verdade, da minha verdade pessoal. O sol também é um ponto de vitalidade, de energia, de autoridade, de liderança. Então, é muito importante entender as características do seu sol, as características solares, né? Como você desenvolve o seu sol para poder aprimorar e viver essa questão do propósito. E outra coisa que é importante, né, a gente ter sempre em mente, né, é que o Sol é realmente, ele representa essa jornada maior da vida. Então a gente vai abrindo ele por camadas, a gente vai maturando. Nem sempre vai ser fácil, mas entender a posição do Sol pode ajudar, a buscar esse senso de eu nasci para isso. É isso que eu gosto de fazer. Essa é a minha verdade. Esse é o meu espaço. E aí temos o mapa de mais um Beatle, John Lennon. Estava sentindo falta de um Beatle? Pois ele está aqui. Não precisa sentir mais, ele chegou. John Winston Lennon, que nasceu no dia 9 de outubro de 1940, em Liverpool. Tem o Sol, o Marte e o Nó do Norte, todos em Libra ali na casa 7. Tá aqui. A Vênus, né? A Vênus comanda esse Sol, tá aqui em Virgem, na casa 6, e ele tem o Mercúrio que comanda essa Virgem em Escorpião, aqui na casa 8. Bom, interessante. Interessante porque também, olha que interessante aqui o Sol, né? Esse ponto de aprimoramento pessoal, de desenvolvimento, né? Reconhecimento, autoridade.
Olha, Libra é onde o Sol tem a sua queda. Não foi à toa que eu escolhi um mapa do John para falar sobre o Sol, né? A exaltação do Sol acontece em Áries, né? Que é o signo oposto a Libra, onde esse senso de individualidade ele está mais potente, está mais fortalecido. Afinal de contas, Áries é um signo que obedece ao Marte. E o Sol, em Libra, Libra é um signo que obedece a Vênus. Então, Libra é a casa diurna da Vênus. A Vênus fala de relacionamentos de maneira geral, é um planeta que fala de amor, então relacionamento não é só eu comigo mesmo, não, eu preciso do outro. Então é um planeta que fala também do amor, da beleza, da harmonia, das artes, dos prazeres, da paz, aquilo que me traz paz. O que que traz paz para você, né? Então, além disso, né, o Sol em Libra, ele vai ter essa característica um pouco mais diplomática, né? Vai buscar acordos, vai ser assim, servir muitas vezes de um mediador. É onde o Sol vai enxergar a própria queda. Então, eu não vou governar sozinho. Eu não quero governar sozinho. De repente, eu não quero esse holofote todo sobre mim, né? Eu posso ter essa rebeldia, essa capacidade de me manifestar, até porque ele tem um ascendente aqui em Áries, enfim, ele tem esse, mas o Marte dele está em Libra na casa 7. Então, eu posso ter, né, para fora, ter essa vontade de expressão, né, de expressar a minha própria individualidade, mas eu não quero fazer isso sozinho. Eu quero o outro na minha vida, eu quero a parceria. Tanto que quando ele conhece a Yoko, né, é um divisor de águas para a vida dele, né? Ele já tinha tido um casamento antes com a Cynthia Lennon, tinha tido um filho, tinha todo, né, a questão ali dos Beatles também. Mas a relação com a Yoko é um divisor de águas na vida do John, né? Ele muda muito, ele começa a manifestar muito da percepção dele individual a partir dessa relação, a partir desse relacionamento. Ah, Libra, ele entende que o limite do eu, daquilo que eu quero, daquilo que eu venho manifestar, termina no outro. Então, inclusive, uma coisa muito interessante, né? Limites. É uma pauta, né? É um tema do Saturno, o limite. E Saturno é justamente o lugar onde Libra se exalta, que estabelece o quê? Fronteiras bem estabelecidas, bem demarcadas. Então, quando eu estabeleço a fronteira, quando eu entendo quem sou eu, quem é o outro, né? Quando eu faço essa divisão, eu consigo abrir então espaço para a mesa de negociação, ok? Então, a indecisão, né, em relação à Libra, quando você fala de indecisão, ela não é assim, ela não é o final das coisas, ela é um processo, muitas vezes. Muitas vezes avaliar a questão dos pesos, das medidas, para compreender que através de cada escolha eu vou ter uma renúncia. Então, quais são, né, as causas e efeitos das minhas ações, das minhas decisões? Outra coisa que me chama muita atenção aqui, né, o Sol em Libra, ele obedece à regência dessa Vênus aqui que está em Virgem, tá? E depois a costura vai levar aqui para esse Mercúrio em Escorpião, que vai devolver para esse Marte que está aqui em Libra. Ok. Ahn, o Lennon era um excelente desenhista, ele gostava muito. Tanto é que a conexão dele com a Yoko foi porque ela era uma artista plástica e ele foi numa exposição dela e simplesmente ficou encantado com a arte vanguardista dela, né? Ela era uma artista de vanguarda, né? Rompia e quebrava muitos padrões. E ele era um excelente desenhista, ele gostava muito de arte, ele sonhava em ser artista plástico, quando a música, que também é um tema venusiano, né? As artes de maneira geral são temas da Vênus, a música aparece na vida dele e vai, né, vai mudar assim os rumos da história. Mas o desenho, né, pelo menos o desenho, ele continuou sempre desenhando, foi, né, sempre acompanhou ah, como hobby daí, como algo que ele fazia por prazer. Ele produzia pilhas e pilhas e pilhas e pilhas de ilustrações, de desenhos, né? Mas era uma coisa que depois ele até fazia ilustrações dos próprios discos, de algumas coisas nesse sentido, mas ele acabou indo para o caminho da música, né? O caminho musical. Sempre continuou um artista na sua essência. Então, o Lennon sempre foi um artista na sua essência. Perguntar qual é o propósito dele. Qual é o seu propósito, John Lennon? Eu quero ser um artista. Agora, se foi pela via da música, se ia ser pela via das artes plásticas, do desenho, ele queria muito isso, a realização a partir desse campo. Além disso, uma coisa que eu acho muito interessante desse sol aqui no mapa do John, ele era filho, né, da classe operária pobre de Liverpool. Ele incorporou temas dessa classe operária, trabalhadora, o Working Class Hero, que inclusive é uma das músicas dele, Working Class Hero,
o ativismo popular, o power to the people, o poder que emana do povo, então é o poder que é compartilhado, né? O poder que é compartilhado com o outro, o poder que não é só meu, não é absoluto meu, então não é um poder individual, é um poder popular. Pedia também o fim da guerra, né? O fim da guerra, dê uma chance à paz, give peace a chance. E escreveu Imagine, né? Imaginando um mundo onde todos viveriam em paz, em harmonia, que são temas, né, muito conectados a esse sol em Libra, né? Então, existem inúmeras músicas que Lennon trazia essas temáticas ligadas à paz, ao mesmo tempo que ele mesmo, né, se você lê a biografia dele, se você conhece um pouco da história dele, ele lutava contra vários demônios internos, né? Bom, esse é o recado do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e percebido que responder uma simples pergunta, como ver o propósito no mapa, ela não é tão simples assim, porque existem vários pontos diferentes que a gente pode olhar e olhar todos em conjunto, né? Digamos assim, é que agora eu dividi o vídeo apresentando o mapa de cada Beatle, mas se eu fosse pegar, por exemplo, o cliente John Lennon, eu ia fazer essa leitura toda que eu fiz aqui nesse vídeo, olhando para o ascendente, para o meio do céu, para os nodos e para o sol dele, com essa ótica, esse olhar de tentar responder qual é o propósito, né? O que que poderia satisfazer essa manifestação de propósito no mapa através desses pontos aqui do mapa do John, tá bom? Então, esse é o recado do vídeo de hoje. Eu sei que ficou um pouquinho longo, né? Fugiu um pouquinho do padrão, mas espero que você tenha gostado. Deixe seu like, deixe um oizinho aí, né? Se você assistiu até o final, por favor, deixe um comentário e eu encontro vocês no próximo vídeo. Até lá!